Meus nobres cartoleiros! E lá vamos nós, meus amigos de Super Dicas, sejam bem-vindos novamente. Vamos aí nos preparativos para a 10ª rodada de Cartola FC e do Brasileirão, a penúltima rodada do primeiro turno, e as nossas expectativas só crescem cada vez mais para essa reta final, por tudo que a gente pode aí lucrar com o nosso Cartola FC. Tenho certeza que a grande maioria de vocês está na mesma situação. E a gente segue então sempre se ajudando, como sempre dizemos, né? E o nosso time está prontinho para poder jogar mais uma rodada. Eu escolhi a estratégia de fazer um time na lógica, realmente pensando na maior pontuação possível, sem fazer nenhum tipo de loucura, né? Jogando dentro da lógica para poder tentar tirar a maior pontuação possível e deixar para fazer as loucuras caso seja necessário, né? Para poder ir melhor nas ligas, deixar para fazer isso na última rodada. Então eu já vou apresentar essa escalação para vocês, e é uma rodada também que você fugir da lógica, você vai correr um risco absurdo, né? Por conta do jogo que a gente vai ter entre Avaí e Flamengo no Mané Garrincha. É um jogo onde o Flamengo é estupendamente favorito para ganhar por um bom placar e dar muitos pontos para os cartoleiros. Então, nada de loucuras nessa rodada. O que tiver faltando, a gente corre atrás na última. Nessa, a estratégia é pontuar o máximo possível. E antes de chegar nessa parte, eu apresento a vocês o nosso desempenho na última rodada. Infelizmente, depois de muito tempo, a gente termina uma rodada de cabeça baixa. Nós fizemos apenas 65,81 pontos. Não é uma zicada, né? Não é uma nota horrorosa, mas passamos muito longe da média, né, dos cartoleiros nessa rodada. E tudo isso foi causado por conta de alguns detalhes que surpreenderam negativamente o nosso Super Toro. Um desses detalhes, nós corremos o risco, então a gente assume, que foi ir com o Bruno Henrique ao invés do Gabigol. Acabou que o Gabigol foi bem melhor do que o Bruno Henrique, né? Fez 2 gols e o Bruno Henrique tomou cartão amarelo, foi substituído. Então a diferença de pontos entre os dois foi de 9 pontos. Aí depois analisando, né? Eu vejo que de certa forma a gente teve uma falta de sorte nesse sentido, porque eu realmente, assim como muitos, eu só iria com um dos dois, eu não iria com os dois, e a minha escolha pelo Bruno Henrique foi se baseando que ele faria uma pontuação maior do que a do Gabigol. Eu estava crente nisso, e até um certo momento do jogo isso estava dando certo. O Gabigol já tinha feito um gol, mas o Bruno Henrique, com uma assistência e com a pontuação que ele ia fazendo toda hora, ele estava praticamente chegando no Gabigol. Mas aí o que aconteceu? Veio o pênalti, aí o Gabigol meteu outro, aí o Bruno Henrique tomou o esperado cartão amarelo, porque ele estava pendurado mesmo e ia para a seleção. Aí, além disso, foi substituído e aí lascou tudo, né? Então, a gente quis correr o risco, a gente assume. E a outra, infelizmente, né, foi o goleiro Tadeu. Errar goleiro dessa forma, numa rodada dessa, nos fez perder ponto demais também. Comparado ele aí com o Cássio e com o Thiago Volpi do São Paulo, né? Foram quase 15 pontos, foram uns 15 pontos que a gente deixou para trás. E tudo isso nos deixou distante, né, dos líderes da rodada. Juntamente, esse eu nem vou dizer que foi falha só nossa, né? Foi uma falha geral. O capitão da 17ª rodada zicou feio o Gilberto. O Gilberto zicou feio. Eu achei muito estranho ele não ter batido o pênalti. Não sei o que aconteceu, se ele na hora do pênalti estava machucado, parece que teve alguma coisa assim. Mas seria o gol que a gente tanto esperava, né? Ele que fez 2 pontos, com gol faria 10. Não seria aquela nota espetacular também, mas pelo menos estaria atendendo a sua expectativa, né? Que é meter gols. E aí o Bahia foi ganhar de maneira muito sofrida, né? Lá nos acréscimos, com um gol do Arthur Kaique de falta.
E por fim, outro detalhe negativo na rodada foi, mais uma vez, o meu Fluminense, que eu já tinha desistido já de SG, ainda bem, mas eu realmente acreditava que o ataque poderia fazer alguma coisa, e os nossos amigos Nenê e Johnny Gonzalez não fizeram absolutamente nada. Tudo isso dificultou a nossa rodada. Nós temos agora no campeonato 1.352,03 pontos, dá uma média de 79,53. Tínhamos 80 pontos de média e demos uma caída agora. O nosso objetivo para poder voltar a ter os 80 pontos de média é tirar nessa 18ª rodada pelo menos 90 pontos. Nós fizemos um time visando mais do que isso, né? Logicamente, a gente sempre segue com aquele sonho de acertar tudo. Não custa nada tentar, né? Não deu certo, tenta de novo até um dia chegar lá, quem sabe já não seja agora. E depois de ter então apresentado o desempenho do Super Toro, a gente pode começar a falar sobre essa 18ª rodada. Vamos nós! É uma rodada que tem muitos favoritos e de favoritos unânimes, né? Super unânimes. Eu só vejo o Flamengo contra o Avaí e você tem até outros jogadores que eu acho que não podem ficar de fora, por exemplo, no Santos contra o Atlético Paranaense, né? Esses dois eu deixo como principais. E você pode considerar também alguma coisa do Corinthians contra o Ceará, do jogo Vasco e Bahia, tem bons jogadores de cartola nos dois times. Você tem ali o Palmeiras contra o Goiás, o Cruzeiro contra o Grêmio, talvez o Thiago Neves, né, o Jeromel que a gente escalou. E lá no jogo CSA e Chapecoense, o Campanharo pela Chapecoense, o Jordi pelo lado do CSA. Jogos mais complicados para cartola eu vejo o Internacional e São Paulo e Botafogo e Atlético Mineiro. Junto também, um outro jogo que é complicado para cartola, mas que a gente fez uma aposta, é Fortaleza e Fluminense. Porque o Fluminense está na sua velha draga, né, nessa fase triste da vida. Mas é aquele negócio, o Fluminense ele tem mais time que esses adversários da zona de rebaixamento que ele tem tropeçado, né? É que a fase simplesmente está horrorosa, nada tem dado certo e o time tem se surpreendido negativamente rodada após rodada. Mas o Fluminense é favorito contra o Ceará, contra o Fortaleza, se você for analisar os dois times, e em algum momento esse time precisa voltar a ganhar. Então a gente fez uma aposta nesse jogo que a gente vai estar apresentando a vocês. Vamos nós, a nossa escalação foi no 4-3-3, rodada difícil para laterais e muito concorrida no ataque. O nosso goleiro, nós vamos com o Everson, goleiro do Santos. O Everson ele tem essa curiosidade, né? Nessas partidas que o Santos tem jogado em casa com grande favoritismo e tem imitado bastante, né? Vem fazendo muitos gols, os jogadores tirando notas altíssimas. O Everson, ele sempre foi uma decepção para os cartoleiros que escalavam ele, né? Porque o Santos não teve SG contra o Avaí, não teve SG contra o Goiás e nem contra o Fortaleza, ainda por cima tomou 3 gols. Então, mesmo jogadores de ataque, de meio de campo imitando, né? O Jorge também fazendo notas boas, tirando uma partida, né, que eu acho que foi contra o Goiás, que ele foi uma decepção, mas nos outros 2 jogos ele foi bem. O Everson é o único que sempre foi mal. Não conseguiu, de maneira alguma, tirar boas notas. Mas dessa vez eu acho que ele tem condições para isso. Porque o Santos vai pegar o time reserva do Atlético Paranaense, que é um bom time, vai exigir bastante do Everson. Então, como o Santos já vai entrar sabendo que vai ser atacado, eu acho que isso dá uma nova prerrogativa ao jogo. Porque nessas partidas contra o Avaí, contra o Goiás e contra o Fortaleza, o Santos ia jogar para cima e pegar uma equipe na retranca. Então, cada ataque, né, dos adversários era uma surpresa. E nessas surpresas da vida, o Everson foi sempre abatido, né? Sempre tomou gols. Dessa vez o Santos vai vir com mais cuidados defensivos, porque o jogo exige,
E nessa eu acho que o nosso goleiro aí vai imitar, vai tirar uma boa nota e não vamos errar. O Super Touro não vai errar o goleiro. Everson está escalado no nosso time. Nas laterais, nós vamos com os dois laterais do Flamengo. Rafinha e Felipe Luiz acabam representando aí o Flamengo, né, no sistema defensivo. Time favorito a vencer de goleada com o SG. E eu acho que os dois estão, de certa forma, devendo um pouco, né, um protagonismo aí no time do Flamengo. O Rafinha até tem de vez em quando aparecido, né? Por exemplo, no último jogo contra o Palmeiras, sofreu um pênalti. Teve aquele Flamengo e Ceará que ele deu assistência por gol de bicicleta do Arrascaeta. E teve SG o Flamengo, né? Então a nota dele com certeza foi muito boa. Acontece que no dia que a gente escalou ele, né? Que foi um Flamengo e Grêmio, ele foi muito mal. Não teve SG, tirou uma nota muito ruim, né? Tomou cartão também. E desde então a gente ficou com um pouco de medo de confiar nele de novo, por conta da maneira como ele nos surpreendeu negativamente. Mas está de volta, mais um jogo bom aí para o Flamengo. E do outro lado, Felipe Luiz, pela primeira vez estamos escalando, lateral titular da seleção brasileira. E mais que bem-vindo, né? Vamos torcer para que ele tenha um bom desempenho para nós. Nossa dupla de zaga tem o mito Leandro Castan, Vasco pegando Bahia. Vamos torcer aí para ele, né? Recuperar o SG, uma coisa que é tradicional já para ele. E é um cara sempre participativo no ataque, porque faz gols. Enquanto o São Paulo deu uma assistência, né? A gente estava com ele fez 10 pontos. Era 12 se não tivesse tomado um cartão no final do jogo. Leandro Castan até aqui, ele tem nos dado mais alegrias do que tristezas. E ao lado dele, o mito Pedro Jeromel. O Grêmio, eu tive vendo a escalação contra o Cruzeiro, vai completinho. Vai ter o Jeromel, vai ter o Jean-Pierre, vai ter o Everton Cebolinha. E pelo menos estava provável, né? Não sei como é que vai ficar esse negócio de seleção. Pelo menos esses jogadores estavam prováveis aqui, quer ver? Vou só dar uma pincelada de novo. Olha lá, o Everton Cebolinha está provável. O Kahneman também está provável. O Jeromel, que eu falei, Jean-Pierre, Alisson, goleiro Paulo Vitor. Então, o Grêmio vai para cima do Cruzeiro. E o Jeromel, sempre mito, né? Sempre garante notas boas aí. Meio de campo agora. Meio de campo tem duas unanimidades nessa rodada, né? Everton Ribeiro do Flamengo e Carlos Sanches, meia santista. Esses tem quase certeza aí que todo mundo vai ter. E é para ter mesmo, porque eles são muito boas. E o nosso terceiro meia, nós fizemos uma aposta aí, mais uma vez, no Nenê do Fluminense. Levando em conta aquela velha história. O time precisando se recuperar. O Nenê sendo um jogador muito participativo no ataque. Dono da bola parada, finaliza bastante, sofre muitas faltas. E vai precisar fazer alguma coisa, né, contra o Fortaleza, que o Fluminense tem mais time, né? Se for analisar o ataque do Fluminense com o ataque do Fortaleza, e mesmo fora de casa tende a pressionar. Eu vou confiar mais uma vez nele e acho que dessa vez nós vamos acertar. Outras opções eu tive vendo para passar para vocês aqui. Tem o menino do Corinthians. Como que é o nome do sujeito? Só um pouquinho. Bom, eu estava tentando lembrar do Matheus Vital, que até mitou forte, né, na última rodada, né, Corinthians e Atlético Mineiro, deu assistência, né, para o Gustavo. E outras opções seriam o Ilharão, do Flamengo, de vez em quando tira notas muito boas. Você tem o Thiago Galhardo pela regularidade. Vocês podem considerar também o Raul do Vasco, exímio roubador de bolas, tem tirado boas notas. O Thiago Neves do Cruzeiro também é um nome interessante. E por fim, o Gerson do Flamengo. São as recomendações que eu deixo aí de meio-campistas. E por fim, quanto ao ataque, o ataque também eu vejo na rodada duas unanimidades. E logicamente estamos com os dois. Eu vou com o Gabigol do Flamengo. Dessa vez não tem o Bruno Henrique. E Flamengo e Avaí também, mesmo que tivesse o Bruno Henrique, a gente
teria o Gabigol também. Ao lado do Gabigol, o Marinho, que dessa vez é o capitão do Super Toro. Vamos com o Marinho, né, contra o time reserva do Atlético Paranaense. O camarada, ele é elétrico, parece que a pilha dele não acaba nunca, né? Elétrico, pilha, enfim, estamos misturando tudo aqui para dizer que é um jogador que tem muita energia, um jogador arisco, que finaliza bastante, que está sempre correndo o campo inteiro e por isso é um exímio pontuador aí de cartola, é um exímio cartoleiro, costuma ter médias altíssimas. Naquele jogo que ele foi titular, né, Santos e Fortaleza, nós escalamos ele, apesar de algumas dúvidas, né, porque o Grupo Globo não bancava o Marinho titular, enquanto você tinha informações de outros veículos dando conta de que o Marinho estava treinando sempre entre os titulares, em nenhum momento foi sacado dos treinos, então isso foi suficiente para a gente poder confiar nesse jogador, e só não colocamos ele de capitão, porque querendo ou não poderia dar alguma zica, né? Então nós ficamos com esse medo e não fomos com ele de capitão, mas pelo menos pegamos a mitada dele e teve muita gente que não escalou ele por medo. Dessa vez ele vai ser o nosso capitão e fechando o ataque, a gente tinha uma loteria ali, né? Entre o Eduardo Sacha, entre o Dudu e o nosso escolhido foi o Vitinho. Vitinho, atacante do Flamengo, dessa vez vai ser titular. Flamengo, lembrando mais uma vez, o jogo contra o Avaí em Brasília, nós vamos confiar que o Vitinho vai ter um grande desempenho. E estamos muito preocupados de deixar o Eduardo Sacha de fora, eu escalaria ele de olhos fechados, é uma pena não poder colocar 4 atacantes, né? Mas já que tem que escolher, a gente escolhe, né? Até porque o jogo do Santos, né, o Atlético Paranaense, ele, apesar de estar com o time reserva, ele impõe muito mais respeito do que o Fortaleza, o Goiás, o Avaí, que são outros times que o Santos atropelou quando jogou em casa, né? E o Flamengo, ele tende a fazer esses gols contra o Avaí, por isso que a minha escolha no final das contas foi pelo Vitinho, ao invés do Eduardo Sacha. Ainda cogitei muito também o Dudu do Palmeiras, e aí eu considerei que o jogo é fora de casa, contra o Goiás, né? Tudo bem que o Palmeiras é favorito, mas o time está precisando dar a volta por cima, pode se complicar um pouco, né? Os nervos, né? A flor da pele, aquela pressão para poder ganhar, para poder fazer o gol. Então é melhor a gente aguardar mais um pouco, os ânimos se acalmarem, né? No Palmeiras, para a gente poder confiar de novo nos seus jogadores. O técnico nós escolhemos o Jorge Jesus e o preço do time ficou em 142 cartoletas e 38 centavos. Lendo então para finalizar, Everson no gol, vai imitar. Nas laterais, Rafinha e Felipe Luiz. E na zaga, Leandro Castan. E Pedro Jeromel. Meio de campo, Carlos Sanches, Everton Ribeiro e Nenê. E na frente, Gabigol, Marinho de capitão e Vitinho com o técnico Jorge Jesus. Obrigado, meus amigos. É esse o nosso time para a rodada. Eu tenho um objetivo aí nas minhas ligas de tirar